Boa tarde. Acho que vou colocar o fone, porque tá calor. Estou com a janela aberta. Como vocês estão? Oi, Ju, tudo bem? Oi, Ale. Oi, Bru. Oi, Mari. Tudo bem com vocês? Vamos colocar um fone para ficar com um som melhor. Agora vamos lá. Oi, Vivi. Me conta se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Tá beleza? Oi, Patrícia. Oi, Pedro. Tudo bem com vocês? Ai, que delícia. Gente, eu já falei, né? Ai, obrigada, Mari. Que eu adoro fazer live. Adoro, adoro, adoro. Eu só queria uma luz melhor, bem que eu queria. Uma luz bem melhor. Eu tentei comprar uma que me falaram que era maravilhosa, mas não rolou, porque acabou. Olá, olá. Oi, Rê, oi, Lorena, tudo bem? Oi, Paula, como vocês estão? Bom, vim aqui falar sobre objetivos de tratamento na fase flácida. Esse é aquele momento que vocês viram pra mim e falam assim: mas Grazi, se você não pode fazer fortalecimento, mímica facial, eletroestimulação, vai fazer o que nessa fase? Aí que está o pulo do gato. Oi, Sheila. Oi, Fê. Tudo bom? Oi, Bela. Como vocês estão? Então, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre objetivos do tratamento na fase flácida, a gente precisa entender uma coisa super importante, que é... Ai, calma, gente. Deixa eu colocar aqui o título, né? Para quem chegar depois. Objetivos na fase flácida. Deixa eu fixar. Pronto, agora sim. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que é o seguinte. Qual é o nosso objetivo maior? Né? O que a gente quer depois de uma paralisia facial? A gente quer que as expressões se tornem o mais próximo possível do normal, certo? O que são as expressões? O que é esse sorriso? O que é esse fechar do olho? O que é isso? Ele é uma contração, mas que está relacionada às expressões, tá? Então vamos lá. Para isso a gente precisa entender que o rosto se movimenta principalmente através de movimentos automáticos. Eu não preciso pensar para fazer uma expressão facial. Eu não preciso pensar para sorrir. Eu não preciso pensar para fechar o olho. Na verdade, um parênteses aqui. Para fechar o olho, se eu quiser fechar o olho, sim, eu vou pensar. Mas para piscar, eu não preciso pensar. Então, o que a gente quer? Fazer com que o rosto responda automaticamente. Até aqui, deu para entender isso que eu falei? Oi, Karine. Oi, Catherine. Oi, Carol. Oi, Lê. Oi, Tatiane. Oi, Cris. Oi, Mica. Oi, Ju, Elaine. Tudo bom com vocês? Deu para entender que a coisa que a gente mais quer não é que o rosto se movimente através do pensamento. A gente quer que ele se movimente naturalmente, sem pensar, certo? Essa é a primeira coisa que a gente quer. Então, para isso acontecer, e aí envolve a fase flácida, a gente precisa que, parcialmente, pelo menos, o nervo já tenha passado pelo processo de degeneração que vai acontecer em um certo grau com todo mundo que tem uma paralisia facial e vá para uma regeneração e reinervação. Sem acontecer a regeneração e a reinervação, não tem como ter movimento. Então vamos lá, vamos imaginar, ó, vocês estão vendo aqui a luz, certo? Tem um ring light aqui atrás de vocês. Deixa eu ver se dá para eu trocar para mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo meu ring light aí, ó?
tá? Isso é a luz. Eu tenho o fio que liga a minha ring light. E eu tenho o controle, que é o que liga e desliga. Se eu desconectar o fio, apagou. Nem que eu aperte 500 mil vezes esse controle, a luz não vai acender. Se eu fizer muita força, falar para ela, vai. Vamos, aperta, eu tô te apertando. Liga. Não vai acender. O que precisa acontecer? O fio precisa estar funcionando. Vai acontecer a regeneração e reinervação. Oi, a luz acendeu. Então, não adianta eu virar para o rosto, para o músculo do rosto e falar: vamos, eu tô pedindo, eu tô te incentivando, eu quero muito que você funcione. Se o fio não passou pela regeneração e reinervação. Portanto, na fase flácida, que é aquele momento em que a gente não vê movimento algum no rosto, que o tônus está menor, não adianta eu fazer fortalecimento muscular. Nem com reza braba vai aparecer contração muscular. Deu para entender por que na fase flácida não adianta fazer fortalecimento nem exercício de mímica para favorecer a contração muscular? Porque ela só vai acontecer quando o fio já estiver regenerado e reinervado, ou seja, o fiozinho ligou no músculo. Me fala aí se deu para entender, por favor. Oi, Dayana. Oi, Miki, Catita, Rosane, Thaís, Patrícia, Débora, Cíntia. Cíntia, eu te respondi, viu? Ieda, oi, Helena. Deu para entender? Oi, Rafael. Ótimo. Então vamos lá. Paciente chegou e está na fase flácida, ou seja, metade do rosto não tem contração, não tem ruga, o olho não fecha, o tônus está baixo. Eu vou fazer fortalecimento? Não, tá? Não vou fazer fortalecimento. Então, neste momento, qual é o meu objetivo? Fazer de tudo para deixar o rosto preparado para aquele momento em que tem a reinervação e a regeneração. O que significa isso? Primeira coisa que a gente tem que pensar é como que a gente começa a perceber que está começando a ter um pouquinho de regeneração e reinervação? É simetria, quando o tônus começa a melhorar. Só que, se do lado que eu não tenho a lesão, eu tenho uma compensação, uma hipercinesia, que a gente chama. Então, do lado normal pode acontecer uma hipercinesia, aumento do movimento para compensar ou por uma falta de equilíbrio muscular. Se eu tenho uma compensação, uma hipercinesia, contratura do lado normal, eu vou fazer com que as minhas fibras do lado da lesão estejam distantes, porque eu tô puxando aqui. Então, se as fibras no repouso estão aqui, só que na hora que eu tenho essa posição aqui, elas são tracionadas e ficam longe. E o que começa a acontecer? As fibras não se pegam, estão muito longe, não tem como começar a contração. Elas não têm como começar o posicionamento, começar com o aumento do tônus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar as fibras musculares numa posição mais fácil para quando começar a reinervação, elas consigam, contrair. Se eu tenho uma tração para o lado normal, essas fibras vão ficar longe. Então, a primeira coisa que a gente tem de objetivo, fazer um relaxamento do lado normal para trazer mais para o meio, trazer mais simetria e as fibras do lado da lesão estejam numa posição mais fácil para elas contraírem. Objetivo número 1. Objetivo número 2. Trazer mais nutrientes, deixar com que o ambiente de molécula, de célula, de nutriente, é como se fosse de alimento mesmo,
esteja rico para que isso seja, tenha a nutrição necessária. Tô com... Acho que saiu. Minha boca tá descascando. Para que tenha a nutrição necessária para que, quando vá chegando ali, o nervo vá se remielinizando, que o nervo vá se ligando na fibra muscular, para que comece a contração, eu tenha nutrientes para que ele consiga fazer isso. É a mesma coisa se a gente está, vamos dizer que a gente está no... Resolveu primavera, vamos fazer um detox, um jejum de 24 horas, tá? Primavera, momento de regeneração aí, vamos fazer um jejum de 24 horas. Você vai conseguir, depois desse jejum de 24 horas, correr 5 quilômetros adequadamente? Você vai estar sem elementos ali para o seu músculo, elementos para sua oxigenação, para você se manter, você vai ficar cansado e tudo mais. Então, o que a gente precisa fazer? Dar nutrientes. O que a gente pode utilizar para isso é a bolsa de água morna. Por quê? A bolsa, ela vai fazer com que você traga sangue para a região. O calor traz sangue para a região. Trazer sangue, você traz nutrientes, você aumenta a vascularização, você traz oxigênio. Então, você mantém aquele tecido saudável para que quando aconteça a regeneração. E para favorecer a regeneração, vocês escutaram? Bolsa de água morna também favorece a regeneração, favorece liberação de fatores neurotróficos e neurotrópicos. Então, a bolsa de água morna não é só para deixar molinho ali, ela tem a função sim de favorecer, trazendo mais dessas substâncias que vão ajudar no direcionamento daquela regeneração e vai dar sinalização, opa, vem para cá também, que são os fatores neurotróficos e neurotrópicos. Então, a gente tem que manter a saúde desse tecido. Falei 2 pontos: diminuir a contração do lado normal, diminuir a hipercinesia para trazer para a simetria e favorecer a saúde dos tecidos, certo? 2 pontos. Outra coisa vai ser a prevenção. Prevenção do quê? Prevenção de fatores que vão atrapalhar o movimento, tá? Então, prevenção de fatores que vão atrapalhar o movimento. Quais são os fatores que são limitantes? Aqui vocês já estão aqui. Me falem aqui fatores limitantes do movimento. Quem me fala? Vou responder as perguntas de vocês depois no final, tá bom? Hoje a gente está falando sobre os objetivos no tratamento. Eu até vou dar um en passant aqui nas perguntas que vocês estão falando sobre tratamento específico, mas o foco é contratura, Fê. Contratura é um limitador, certo? Juliana também falou, contratura é um fator limitante. Só que principalmente isso que a Viviane falou. Nesse momento em que a gente está na fase flácida, eu ainda não tenho contração muscular. Então, o que eu vou ter? Aderência. Em 2 dias já é suficiente para criarmos aderência. Quando que a aderência é formada? A aderência, cadê meus papeizinhos? Peraí, deixa eu achar aqui. Cadê meus desenhos? A aderência, ela é formada em 2 situações. Não é esse gráfico, às vezes eu já tenho até gráfico pronto aqui, mas não são esses daqui. Vou fazê-lo aqui. Então, vamos lá. 2 dias é suficiente, Mari. Então, vamos lá. Aqui é tensão na linha X e aqui é a aderência. Então tá, pera que eu preciso pensar. Aqui, ó. O gráfico da aderência é esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui é tensão e aqui é a aderência. Então, se eu tenho pouca tensão, eu tenho muita aderência. Aí eu vou para o momento ideal, que é uma tensão média. Se eu tenho muita tensão, eu tenho muita aderência de novo.
Quando eu não tenho contração, eu tenho pouca tensão, não tem nada tensionando ali aquela região. Então eu tenho muita aderência. Então, qual é a nossa prevenção neste momento? É liberdade de aderências. Eu vou mobilizar para que as aderências não ocorram. Como o rosto não tem condições de fazer movimento, eu vou fazer por ele. Então, eu vou orientar o meu paciente, mobilizações para que ele não permita que a aderência se instale. Então, vamos lá, já é o terceiro objetivo. Primeiro, diminuir a atuação do lado normal para a simetria. Segundo, manutenção da quantidade de nutrientes para favorecer a contração, favorecer a regeneração. Terceiro, prevenir aderências. Então, eu vou fazer eu vou mobilizar porque ele ainda não tem condições, tá? De fazer essa mobilização e evitar as aderências. Com relação às contraturas, a gente entra, vamos dizer, no quarto objetivo, que é começar a observar como o rosto se comporta. E aqui entra a pergunta, Fê, que você fez lá na frente. Como que a gente vai saber que ele saiu da fase flácida? Quando eu começo a observar qualquer sinal de movimento. Movimento não necessariamente significa formação de rugas, porque antes da formação de rugas a gente tem aumento do tônus. Aumento do tônus já é um sinal de regeneração e reinervação. Então, o nosso quarto objetivo é observar o rosto para começar a observar aonde tem contração e aí sim começar a pensar na questão das contraturas. Porque a partir do momento que abriu a porteira, o músculo vai contrair e não necessariamente ele vai saber relaxar. Então sim, então o nosso quarto objetivo é analisar e começar a observar aonde já começa a ter movimento, certo? Muito bem. Vocês têm uma noção de qual é o principal objetivo na fase flácida? Não é nenhum desses que eu falei. Nenhum desses. Tem alguém está sentindo falta de algum objetivo aí? Sim? Não? Vamos lá, vou responder, Fê, essa pergunta. Oi, Shirley. Oi, Rocio. Oi, Patrícia. Larissa, tudo bom? Olá, Rodrigo. Oi, Rita. Orísia. Não. O olho é um deles. Exatamente, Mari. O olho é a nossa principal preocupação na fase flácida, tá? Porque a gente tem um risco iminente de lesão de córnea. Então, o que a gente quer? Que este olho não tenha uma lesão de córnea que possa levar a uma perda de visão. É sim, infelizmente, ter uma perda de acuidade visual pela úlcera de córnea. Porque a úlcera da córnea ela vai, pode evoluir para uma laceração maior e isso levar a uma perda de visão. Então, o fato do paciente falar que o olho dói, que o olho está vermelho, que o olho está coçando, isso já pode ser sinal de ceratite. E uma ceratite é o que vem antes da úlcera de córnea. Então, a proteção com os olhos é o nosso maior objetivo. E o que engloba isso? Engloba você favorecer o fechamento, engloba você ensinar como que o paciente vai fechar o olho à noite, envolve também você ver se o colírio que ele está utilizando é o colírio indicado, porque nem sempre o colírio prescrito é aquele colírio sem conservante. Então, esse é a nossa maior preocupação, porque isso é o primeiro risco de uma sequela. Lembra que eu falo que toda vez essa hora é o homem que sobe com essa moto que faz barulho aqui. Olha lá, 7h35. Voltamos. Então, a questão do olho é a nossa maior preocupação e primeira preocupação, tá? Muito bem, meninas, vocês estão ótimas.
com relação aos nossos objetivos. A Dayana teve úlcera de córnea no começo. É super perigoso, super perigoso. E a úlcera de córnea, ela pode dar uma lesão. Em uma semana você já pode ter uma úlcera, tá? Agora eu vou falar o nosso outro objetivo, que é o nosso segundo objetivo de importância. O primeiro são os olhos e o segundo é o nosso... E esse outro é o nosso segundo maior objetivo, tá? Alguém tem noção de qual é o próximo objetivo mais importante? Fê falou sobre sensorial. Fê, a gente não tem uma questão sensorial na paralisia facial, né? Porque aí a parte sensorial ela é dada pelo nervo trigêmeo e não pelo nervo facial. Você pode ter uma alteração de percepção do rosto, porque sem movimento você tem menos estiramento da pele, que tem uma alteração de propriocepção, mas não a questão sensorial, tá? Nosso segundo maior objetivo é educação do paciente. Sem a educação do paciente, a gente não vai para lugar nenhum, tá? Então, o que é o nosso principal objetivo depois do olho? Educação do paciente. A gente vai orientar sobre o que não pode fazer, sobre o que pode fazer, sobre as mobilizações que ele vai fazer no começo, sobre o cuidado com o olho, sobre o que ele tem que cuidar com relação ao que ele está sentindo. Por quê? O que vai acontecer? Isso, gente, é normal. Tem um paciente com paralisia facial, e isso aconteceria com todo mundo se não tivesse informação, assim como vocês estão tendo aqui, que acompanham isso frequentemente aqui comigo. Você vai procurar no Google e vai tentar fazer de tudo para você melhorar logo. E fazer de tudo é o caminho errado. Você tem que fazer e direcionar o seu paciente para aquele caminho certeiro, que vai ter toda a energia concentrada no caminho correto. Então você tem que realmente saber qual é o plano terapêutico, saber como funciona a paralisia facial, saber das fases, saber que mobilizações dá para direcionar, para deixar o seu paciente tranquilo que ele está no caminho certo. Porque se você não orientá-lo quanto a isso, ele vai procurar de todas as formas qualquer coisa, e esse qualquer coisa é o que vai atrapalhar o processo de recuperação, é o que vai atrapalhar o tratamento e é o que vai levar sequelas lá na frente. Então, educação do paciente a gente faz desde a primeira consulta, desde a avaliação e segue até o final do tratamento, certo? Ok? Muito bem, vamos lá. Vou agora começar a responder as perguntas de vocês, mas vão mandando e eu vou retomar no final esses objetivos, tá? A Fê perguntou, como ter certeza que chegamos nesse momento? Apenas na fase de recuperação do movimento, que tem a regeneração? Sim, quando você começa a ter os primeiros movimentos, aumento de tônus, o paciente sentir que faz algum movimento. Olha, eu tô sentindo aqui, eu não consigo ver, mas eu tô sentindo. Isso tudo já é o começo da fase de recuperação do movimento, tá bom? Boa pergunta, Barros. Qual é a diferença entre regenerar e reinervar? Regenerar são as fibras nervosas, é o nervo mesmo, tendo brotamentos, tendo um crescimento colateral de alguns axônios, ou tendo o crescimento longitudinal, que não é o que a gente quer, mas que acontece também. Isso é regenerar, é ele crescer de novo. Reinervar são as fibras nervosas se ligarem nas fibras musculares. Não adianta regenerar sem reinervar, tá bom? Então, para ter movimento tem que ter as duas situações. E a remielinização, que é o encapamento de novo de cada fibra nervosa para que o sinal elétrico corra mais rápido, tá bom? Vamos ver aqui, o que mais? Vão mandando perguntas aí. A Catherine está perguntando se a ventosa pode auxiliar.
Olha, Catherine, ela pode auxiliar sim, mas a gente tem que tomar cuidado com a pressão, porque ela pode machucar também. Lembra disso daqui, ó? Muita tensão leva à aderência também. Então, qual é a preocupação da ventosa? Ela faz muita tensão. Então, na tentativa de descolar, ela pode aumentar essa tensão demais no tecido. Isso libera substâncias que causam mais aderência. Então, precisa tomar cuidado, tá bom? A Dani perguntou se nessa fase, na fase flácida, eu uso a fotobiomodulação. Sim, eu uso e é a única fase que eu utilizo a fotobiomodulação, tá? Somente na fase flácida, ou seja, quando ainda não tem movimento nenhum. Ah, eu comecei a ver algum movimento. Para, interrompe a fotobiomodulação, tá? Porque o que eu tenho visto pela minha experiência com os pacientes é que os pacientes que fazem fotobiomodulação, quando já estão com movimento, a gente tem um favorecimento das aderências e tem um favorecimento da perda de movimento. E aí a gente observa uma melhora, uma maior liberdade do movimento quando eu interrompo essa fotobiomodulação. Então, na fase de flácida, sim, tá? Vamos ver o que mais. Vão mandando perguntas aí. A Fê perguntou se eu concordo com o biofeedback nessa fase. Olha, Fê, o que acontece com o biofeedback? Eu já usei muito mais o biofeedback do que hoje eu indico, tá? Por quê? Na tentativa de aumentar o sinal, a gente muda um pouco aquele processo de raciocínio de que a contração tem que ser mais automática do que voluntária, tá? Então, eu claro que agora eu tô no teleatendimento, mas mesmo se eu tivesse no presencial, eu não indicaria tanto na fase flácida e de recuperação do movimento, porque por causa dessa mudança de ativação da musculatura. Eu iria mais para liberdade. Na fase de sequela é outra coisa, mas nessa fase não tanto. Deixa eu ver o que mais. A Paty perguntou, paralisia facial central com hemianopsia, algum cuidado diferente com os olhos? Tem que ter um cuidado porque assim, peraí, vamos por parte. Uma hemianopsia quer dizer que ele não está enxergando uma parte do campo visual, certo? Se ele fecha o olho, eu não tenho preocupação, porque qual é a preocupação nessa fase flácida? Eu perder a proteção do olho, porque o piscar ele serve para limpar o filme lacrimal, trocar o filme, evitar a exposição à luz. Então isso eu preciso tomar cuidado. Com relação ao campo visual, não. Até porque se é uma paralisia facial central, eu não tenho um comprometimento de fechar o olho, tá? Vamos ver. A Adriana está perguntando, é possível regeneração do nervo na síndrome de Moebius? Classicamente, a síndrome de Moebius é caracterizada pela ausência do nervo facial ou do núcleo do nervo facial, tá? Mas existem pacientes que têm ausência parcial. Então, eu tenho parte do nervo facial. Isso vai me levar a uma menor capacidade de gerar contração. Mas regeneração não, porque ele não passou por um processo de degeneração, de perda de um nervo que existia, tá? Kátia perguntou, qual é o tempo máximo para reinervação? Olha, observa-se mais ou menos em torno de 5 a 6 meses é o tempo máximo de reinervação. Só que a gente tem que lembrar que movimento é diferente de reinervação. Eu posso ter ganho de movimento muito tempo depois de terminar a reinervação, tá? Fotobiomodulação é o laser, tá bom? A Mica perguntou do laser de novo. Grazi, exercício de soprar aquelas línguas de sogra é contraindicado na paralisia facial? Sim, é contraindicado. Por quê?
Nessa fase, principalmente na fase flácida, você não tem a capacidade de fazer com simetria. Você não tem capacidade de fazer com qualidade de movimento. Todo movimento que você vai fazer, ele tem que trazer a melhor qualidade possível. Porque cada vez que eu repito esse movimento, eu estou reforçando um caminho neuronal e eu quero o melhor caminho lá dentro das conexões possíveis, tá? Então, primeiro, quando você vai soprar a língua de sogra, você não vai conseguir soprar com simetria, com qualidade. Então, você vai favorecer um movimento assimétrico. Segundo, você vai favorecer a contração de bucinador, que é um músculo que fica aqui, ó, no meio da bochecha. E esse músculo, ele lá na frente, ele pode ser um problema. Então, como a gente começa o tratamento hoje, no primeiro dia após a lesão, já pensando no paciente daqui a um ano e meio, para que ele esteja o melhor possível, eu não vou favorecer agora um músculo de qualquer forma que vai me prejudicar lá na frente. Então, assoprar língua de sogra, assoprar bexiga é contraindicado, tá bom? A Kátia perguntou, por que movimento é diferente de reinervação? Porque para o movimento acontecer, ele não depende exclusivamente do nervo funcionar. E ele não depende também do nervo funcionar e o músculo ter força. Eu preciso ter mobilidade entre os tecidos, eu preciso ter mobilidade em cada tecido, tanto entre eles como em cada tecido. Eu preciso com que outros músculos não tracionem e não atrapalhem meu movimento. Então, movimento envolve muitos fatores. Reinervação é só o nervo crescer e chegar no músculo. E o movimento não depende só disso. Não adianta o nervo crescer, que só o nervo crescendo ele não vai gerar um movimento mais próximo do normal que você quer. Por isso, o tratamento é importante. Por isso, o processo de tratamento é importante, tá bom? Elaine, achei que quando ocorria a reinervação seria questão de tempo, o movimento voltar, mas isso não é verdade. Não é verdade. E isso é um grande problema. Você parar e ficar parado esperando, vou esperar o nervo se regenerar. Tá bom, deu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 100 dias, 150 dias. O movimento pode não voltar, mas não porque o nervo não regenerou. Porque nesse período você está com contraturas, porque nesse período você está com aderências, porque nesse período você começou a desenvolver cincinesias que vão tracionar o movimento. Então, esperar, ter uma postura expectante, que a gente fala, é a pior coisa que você pode fazer. Porque você precisa de um profissional que vá olhar, analisar o movimento e saber o que está atrapalhando esse retorno, esse aparecimento de movimento, tá? A Beth está perguntando. Calma, tenho paralisia desde 2013 e até hoje sinto minha boca e língua formigarem. Por quê? Eu tenho sequelas. Tá. A língua, ela tem a parte sensorial que também é de responsabilidade do nervo facial. Então, você pode ter uma alteração de paladar por causa disso, tá? Agora, o formigar, ele pode ser, se você não teve nenhuma outra lesão sensorial, tipo uma neuralgia do trigêmeo em conjunto, tá? Ou foi uma lesão por uma iatrogenia, né? Um procedimento cirúrgico que levou a uma lesão de um ramo do nervo facial também, do ramo do gêmeo trigêmeo, um ramo do nervo trigêmeo que tem a parte sensorial. Você pode ter essa alteração de formigamento justamente por trações da pele, porque não está vascularizado adequadamente, porque as fibras musculares estão aderidas, tá bom? A reinervação é apenas demonstrada por meio de eletroneuromiografia? Excelente pergunta, Catherine, excelente. Peraí que eu vou beber água, que eu tô ficando sem voz, eu não posso ficar sem voz essa semana. Bom, teoricamente, a eletroneuromiografia é o exame que mais demonstra isso. Só que, o que o exame faz? Ele é uma agulhinha que vai pegar uma unidade motora. Então, um
fiozinho, um único dos 15 mil que a gente tem, um único e uma regiãozinha de fibras. E o que pode acontecer? Ele cai justamente num lugar em que não tem contração ali, em que aquele fiozinho não está funcionando. Mas você olha, e eu tô falando de você agora, Catherine, que eu tô olhando, que eu sei que é você, tem movimento de lábio. A pálpebra tem contração e quase fecha. Contração de corrugador. Contração de depressor. Tem como falar que não tem reinervação? Eu tô vendo movimento, eu tô vendo contração. Então a gente tem que ter muito cuidado com a eletroneuromiografia, porque às vezes você vai, faz o exame dá lá, ó, não tem nada. Não regenerou nada. Eu falo, como não regenerou se eu tô vendo movimento aqui? Me fala como tem movimento se não tem nervo passando ali. Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Adriana, quem tem Moebius tem o nervo paralisado, como o tratamento é possível para essa paralisia? Adriana, infelizmente, na síndrome de Moebius não existe o nervo ou não existe parcialmente o nervo, tá? Então, o que a gente faz na síndrome de Moebius, que é um paciente que permanece em fase flácida, né? E aí é mais complicado. Você vai dar mobilidade para ele, você vai dar mobilidade de tecidos e prepará-lo posteriormente, dependendo do grau da paralisia que ele tem. Por exemplo, eu tenho uma pacientinha que tem síndrome de Moebius, só que é uma lesão parcial. Ela vai conseguir chegar no 100%? Não vai conseguir chegar no 100%, mas ela vai conseguir algum grau de movimentação que vai trazer uma expressão. Dependendo do grau, a gente precisa sim preparar o paciente para ir para a cirurgia reconstrutora. E aí pode ser um desvio do massetérico para o facial, então pega um ramo do masseter que vai do nervo massetérico, do ramo massetérico do trigêmeo, que faz a inervação da parte do masseter e transfere para a região do nervo facial e pega um enxerto, por exemplo, da perna e coloca aqui para fazer essa ligação. Então aí, na síndrome de Moebius, dependendo do grau, infelizmente a gente tem que ir para a cirurgia, tá bom? A Ale Souza está perguntando, depois da fase flácida, quando já começa a aparecer o movimento, já é recomendado fortalecimento como utilização da bexiga? Lê, a coisa que eu mais posso fazer para você, para te ajudar, é se inscrever no curso. Porque tem muita coisa além disso. Fortalecimento não é o caminho. Fortalecimento não é o caminho para você recuperar e tratar paralisia facial. Porque você precisa entender todas essas questões que eu falei de análise de movimento, de aderências, de contraturas que vão atrapalhar. A bexiga, por exemplo, é contraindicada. Ela vai atrapalhar o retorno do movimento, tá? Laís, o meu maior problema é o olho. Um ano depois, fiquei com um olho menor que o outro. Excesso de lágrima quando acordo. Quando como alguma coisa, choro e a flacidez leve na parte afetada. Laísa, eu arrisco dizer que você não tem uma flacidez, que você tem uma tração que parece uma flacidez, tá? Então, músculos estão tracionando e dão a impressão que o seu rosto está caído, mas ele não está caindo, porque tudo isso que você está me falando é sinal de fase de sequela que a gente vai falar na quinta-feira. Tá bom? Então isso é uma mudança da paralisia, uma mudança de fase. Tem um vídeo que eu fiz, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, que fala sobre as fases da paralisia. Dá uma olhadinha lá, Laísa, que você vai entender um pouquinho melhor dessas mudanças. Fê, não sei se você falou, você usaria bandagem? Bandagem é sim uma das opções, tá bom, Fê? É uma das opções. Durante a terapia, eu não recomendo deixar fora da terapia. O lado bom parece mais inchado que o lado afetado. Pode ser relacionado ao tônus, Kátia? Pode ser relacionado a uma hipercinesia, uma contratura do lado normal por uma compensação, por ele tentar fazer para compensar a falta do outro, tá bom? Ai, que bom que você teve alta do neurologista, né, Catherine?
quando acontece uma axonotimese, pode haver reinervação? Pode, tá? Então vamos lá. Neuropraxia, axonotimese e neurotimese. A gente tem um problema de recuperação total ou de regeneração quando a gente tem uma neurotimese, mas na axonotimese sim a gente tem regeneração. As aderências e as contraturas são mais fáceis para tratar? Sim, o mais fácil é a aderência. Só que a contratura, ela tem uma questão neurológica envolvida também, Miki. Então não é uma questão só de soltar a musculatura. Tem o aprendizado da inibição voluntária, tá bom? Tem alguma possibilidade de síndrome de Hansen-Hunt ter uma recuperação total? Sim, Vivi, tem. Depende do grau da lesão. A síndrome de Hansen-Hunt diz qual foi a causa, mas não diz qual foi o seu grau de lesão, tá? Então, assim, a gente sabe que na síndrome de Hansen-Hunt a lesão é mais intensa, então a chance de recuperação total é menor porque o grau de lesão normalmente é maior. Mas isso é individual, não é o nome da patologia, isso é individual, tá bom? Oi, Vivi, o curso, ele tem acesso por 1 ano, então, as inscrições já estão abertas, para quem não estava na lista de espera, agora as inscrições estão abertas, tá? O curso fica aberto por 1 ano, então nesse período você vai poder tirar todas as suas dúvidas. O curso ele já vai estar todo aberto depois de 10 dias que você comprar, ele já está todo aberto para você, então você não precisa ficar esperando. Isso foi uma das mudanças que eu fiz, né, no curso, porque antes o curso demorava 2 meses até você ter acesso a todo o material, mas agora não, ele já tá, logo já tem o acesso todo para você, então para você já conseguir acompanhar o curso, já comecei a tratar. Uma das grandes coisas que me fez mudar a forma de colocar o curso é a história de que para mim toda terapia conta, tá? Toda terapia conta. Então, não adianta você estar com um paciente e aí você espera 2 meses para ter todo o conteúdo, né? Então, essa é uma das principais mudanças para você. Olha, não, se você quiser num fim de semana sentar para começar a entender, fazer o curso para começar a entender, porque quem está aqui há mais tempo, quem é ex-aluno, sabe que o negócio é um processo para você absorver, você já começa a ter esse conhecimento, porque toda terapia conta, tá? Ai, Carol, obrigada. A Carol falando que o curso é maravilhoso, que recomenda demais. Obrigada, Carol. Eu acho que ele foi montado com muito carinho mesmo, para que vocês tenham tudo que é essencial para você atender bem, começar a atender bem o paciente, ter um novo olhar, tá? Então, ele vai ficar liberado por 1 ano para você. Mais perguntas, gente, com relação aos objetivos da fase flácida? Vou retomar aqui. Quais são os objetivos? Primeiro, cuidado de todos. Primeiro, lá, a Rita tá falando que já viu o curso umas 4 vezes, realmente é maravilhoso. Obrigada mesmo, obrigada, meninas. Ótimo! Porque é isso, né? Você vai construindo, né, Rita? Você vai construindo tudo isso que você está montando no seu raciocínio, porque é uma mudança, é como se você estivesse construindo tudo que a gente sabe de neurofuncional para o corpo todo num pedacinho. A Rocio também, que está aqui, internacional, que fez o curso também, gostou. Obrigada, Rocio. Então, assim, o que eu ia falar... o que eu estava falando aqui? Dos objetivos, retomando os objetivos. Primeiro, olho. Esse é o principal objetivo, o nosso maior cuidado. Segundo, educação do paciente. Todas as minhas pacientes que estão aqui sabem o quanto que eu encho a cabeça delas. Repito, não tem problema, falo 500 vezes, cada vez de um jeito, até que os pacientes entendam. E muitas vezes o paciente fala assim, agora que eu entendi, ficou mais fácil de eu fazer. Agora que eu entendi, agora que eu vi o músculo, então isso é essencial, tá? É essencial para os pacientes, educação do paciente desde o primeiro momento. Segunda parte, terceiro objetivo, manter essa integridade de nutrientes para conseguir trazer essa qualidade, preservar isso que a gente precisa para regeneração e reinervação.
Então a bolsa de água morna é um dos fatores que vai nos ajudar aí a trazer mais sangue, trazer fatores neurotrópicos, trazer fatores neurotróficos, trazer oxigênio. Esse é o terceiro. Quarto, diminuir a ativação do lado normal para trazer mais simetria e favorecer o posicionamento. Quinto, prevenir as aderências, né? Que a gente vai fazer para poder permitir, quando acontecer a regeneração, que não tenham aderências limitando. E sexto, é você analisar e observar o seu paciente a cada sessão para ver se ele já está mudando de fase, às vezes ele está mudando de fase numa região e noutra não, para que evitar as próximas consequências que a gente vai falar amanhã, que é da fase de recuperação do movimento. Vamos ver. A Kátia perguntou: o uso errôneo de medicação pode levar a um tempo maior de regeneração? Kátia, ele não leva um tempo... Vou mudar um pouquinho a sua pergunta, vou explicar de outra forma para eu não errar os nomes, para vocês entenderem direitinho. Então é assim, se você não toma o medicamento adequado, na dosagem e no tempo adequado, você vai fazer com que a lesão, o evento que está causando machucado no nervo facial, permaneça por muito tempo. Então, enquanto seria uma lesão que, sei lá, você tem uma lesão de 15 mil fibras, você tem uma lesão de 1.000, sem o medicamento, essa lesão de 1.000 passa para 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então, você vai ter mais fibras para se regenerarem. Então, consequentemente, sim, vai durar mais tempo e com maior consequência, tá? Júlia, acadêmico pode fazer o curso? Pode sim. Pode sim. Muito bem. Gente, mais perguntas com relação a isso? Mais perguntas quanto aos objetivos na fase flácida? Amanhã tem objetivos de tratamento na fase de recuperação, depois deste momento. Questão importante, eu ia beber uma água, vou beber uma água, peraí. Questão importante. Fase flácida está relacionado ao tempo de lesão? E aí, me digam, tá ou não tá? Sim ou não? Vamos ver. Sim, não, sim, não. Ai, gente, ninguém vai me responder? Não, não, muito bem. Vocês acertaram quase tudo. Depende, tá? Depende. Por que depende? Essa foi pegadinha, tá bom? Ó, porque é o seguinte... Está relacionado até certo momento, porque você primeiro pode passar pela fase flácida e depois de um tempo você passa, exatamente, Vivi, depois de um tempo você passa para a fase de recuperação do movimento, tá? Então, depende. Você está relacionado ao tempo porque ele tem essa passagem, mas não é o tempo que vai determinar em que fase ele está. Quem vai determinar a fase é o grau da lesão. Muito bem, Vivi. E a Catrin também. É o grau da lesão. Porque se eu tenho uma lesão muito intensa, ou tenho como né, os pacientes de síndrome de Moebius, ou um paciente que teve uma neurotimese, uma secção do nervo, eu posso passar 8 meses, 7 meses, 10 meses, eu não vou passar para a fase de recuperação do movimento, porque o grau de lesão foi muito intenso. Hoje eu falei sobre uma paciente minha que fez uma cirurgia de retirada de acho que foi um neurinoma vestibular, eu não sei se é neurinoma ou ogiva não, mas vestibular, que era muito intenso, machucou muito o nervo facial e ela permaneceu na fase flácida por todo esse período. Ela fez a cirurgia hoje de uma cirurgia reconstrutora, ela fez uma cirurgia hipoglosso facial. Então, ela passou por muito tempo, mas ela não chegou na fase de recuperação de movimento ou fase de sequela, tá? Então, a gente tem que avaliar isso, cuidado com isso. Não é o tempo, é o grau da lesão. Mas foi pegadinha, tá? Gente, muito obrigada. Ai, meu Deus, tô ficando sem voz. Não posso ficar sem voz. Não posso ficar sem voz. Amanhã a gente se vê para falar sobre objetivos do tratamento na fase de recuperação do movimento. Para quem tá aqui, convido, ou quem tá assistindo depois, eu convido a fazer parte do curso, que já tá aberto as inscrições. O link para se inscrever tá na bio. Eu agradeço de coração as minhas alunas que estão aqui recomendando o curso. Realmente, eu acho que esse é o
o caminho para você atender com qualidade. Infelizmente, o que a gente aprende hoje não tem como atender paralisia facial. Eu arrisco dizer que é um risco para nós profissionais atender um paciente com paralisia facial com o conhecimento que a gente tem hoje. Porque a gente não tem ideia do que realmente é atender paralisia facial. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que o tempo vai passar. E outra, a gente está mexendo com o rosto do paciente. Quem daqui dos pacientes sabe o sofrimento que é isso? Então a gente tem que ter uma responsabilidade com relação a isso, tá? Então, assim, esse é um bom caminho se você quer atender com qualidade, se você quer ter segurança, se o paciente chega para você e faz qualquer uma dessas perguntas aqui que vocês viram que fazem para mim aqui, porque eles vão chegar para você e vão falar: olha, o meu rosto está mais inchado, por quê? E agora, meu rosto mudou, por quê? Você vai saber responder isso? Vai saber responder com segurança? Então, isso faz toda a diferença. Eu agradeço muito vocês aqui. Vejo vocês amanhã. Viviane tá aqui para falar que é verdade, né, Vivi? Tá aqui para falar que é verdade. Então, por favor, pensem nos pacientes que vão cair na mão de vocês. Pensem nos pacientes que vão procurar vocês querendo o melhor. Então, dê o melhor para eles. Um beijo. Muito, muito obrigada a vocês que estão aqui. E vejo vocês amanhã às 7h15, tá bom? 7h15. Beijo, boa noite!